Então a grande pergunta dessa nossa aula é a seguinte: procrastinação é ruim? E você já viu que não necessariamente. A gente precisa aprender a lidar com ela e aprender a lidar com ela com metodologias e técnicas para você aumentar a sua produtividade. A gente vai entender um pouco mais sobre a procrastinação, como lidar com ela e como vencê-la. Então, como a gente vai fazer aqui para vencer? E nessa aula ainda tem um vídeo extra em que eu faço uma aula aí sobre procrastinação, um pouquinho mais de outras coisas que você vai ver também sobre isso. Eu sei que é um tema extremamente presente no nosso dia a dia e que a gente precisa aprender a lidar com ele. A agenda é a seguinte. Primeiro vamos pensar aqui se você é um procrastinador, e tem um vídeo muito bacana, um TED Talks bem importante que fala sobre isso. E como é que é a nossa cabeça, né, por dentro aí da procrastinação. Por que procrastinamos? E aí nós vamos poder combater isso, poder modificar a nossa atitude. Eu vou te dar um dever de casa para lidar com a procrastinação. Esse vídeo aqui, ou se você é um procrastinador, é um vídeo bem bacana, um TED Talks aqui muito interessante. Inclusive, você deve começar a usar os TED Talks para o seu desenvolvimento pessoal. Lá tem tudo quanto é tipo de assunto, bem bacana. E algumas das figurinhas aqui que eu vou colocar são exatamente desse TED Talks aqui, que está traduzido para o português. Pode ir lá e dar uma olhada, pergunta aí por dentro da mente de um mestre da procrastinação. E como é que você faz para lidar com isso? Muitas vezes a gente tem que a procrastinação é algo que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa natureza, mas que a gente precisa controlar isso. Então faz parte da nossa natureza, mas a gente precisa utilizar a nossa mente racional e a nossa mente emocional para poder estar engajado nas tarefas que são importantes. Então não tem essa coisa de ser um procrastinador ou não ser um procrastinador. Todos nós temos um pouco disso e nós precisamos aprender a lidar. Lembra que as origens da procrastinação não estão na internet e muita gente fala isso, e aí eu até fui pesquisar sobre isso e você já encontra desde 800 a.C., olha só, escreveu que não devemos deixar o trabalho de hoje para amanhã, o Hesíodo. E também temos aqui o cônsul romano Cícero, que dizia que a procrastinação é uma prática detestável, olha só. Que muitas vezes você está procrastinando assuntos importantes não só para você, mas para uma organização, para talvez um país inteiro que está sofrendo da procrastinação. Agora, por que procrastinamos? Isso aqui vai mudar a sua vida de verdade. O que é um procrastinador? Muitas vezes ele sente aquela falta de controle, de resistência, de rebeldia, de certa maneira aqui como se as metas não fizessem parte dele. E olha só as frases que mostram que você tem uma atitude ou um comportamento procrastinador. Quando você escreve aqui, eu tenho que estudar para a prova. Eu tenho que emagrecer. Já é certeza que você vai procrastinar isso aí. Porque é falta de controle e vitimização. Quando você escreve que você precisa terminar, eu tenho que, eu preciso terminar, falta comprometimento, é uma imposição externa, alguém colocou aquilo. Por que eu tenho que emagrecer? Alguém mandou eu emagrecer, alguém disse que eu precisava emagrecer. Por que eu tenho que passar num concurso? Eu tenho que passar num concurso, é uma obrigação, uma imposição, falta comprometimento. Tem gente que também tem a questão da procrastinação porque você tem o perfeccionismo, é um outro problema. Eu devo ser perfeito. O que os outros vão pensar se eu entregar um livro que não está bom? O que os outros vão pensar se eu não conseguir passar um exame? Então você vai deixando de estudar por causa daquilo. E muitas vezes escolhe alguma coisa mais fácil por medo de errar. A procrastinação também é medo de você não conseguir concluir alguma coisa. Ou o projeto é grande demais, aí a gente tem o medo do fracasso somado à paralisia, porque eu não sei por onde começar, é muito ambíguo, é muito grande e não é claro. E muitas vezes eu não tenho tempo suficiente, melhor nem tentar, né? Não sei por onde começar. E eu coloquei aqui uma outra coisa que é muito bacana, porque ele fala que a gente tem o nosso túnel de desenvolvimento, esse Flow Channel, o seu canal de alta performance. E o que significa? Quando você tem aqui num eixo habilidades, que é os nossos skills, e aqui o tamanho do desafio. Quando você tem um desafio que é muito grande e você não tem as habilidades necessárias, você está nessa zona aqui que é a ansiedade, certo? Quando você tem muita habilidade e você tem um desafio ali muito baixo, né? Você tem um monte de habilidades e recebe uma tarefa que é muito básica, você fica aqui entediado.
E em qualquer uma dessas situações você vai procrastinar. O que vai acontecer? Você vai procurar um desafio mais fácil aqui. E aqui, muitas vezes, você vai tentar aumentar o desafio, você não vai querer fazer aquela atividade. Onde que a gente consegue ter a nossa máxima performance? Quando você tem associado aqui, de uma maneira mais ou menos linear, quais são os desafios que você tem com a sua capacidade ou com as suas habilidades. Agora, guarda muito bem quais são as frases do procrastinador aqui para a gente passar para a mudança de altitude, ou de atitude, né? O procrastinador, eu tenho que, eu preciso terminar, eu devo ser perfeito, esse projeto é muito grande e importante, eu não tenho tempo suficiente. Vitimização, falta de controle, imposição externa, o que os outros vão pensar, medo do fracasso, paralisia, melhor nem tentar. Isso nos leva a procrastinar. Agora, mudança de atitude. Olha só, essa frase aqui é muito bacana. Eu deixei ela por um tempão no meu fundo de tela também. Eu termino as coisas porque eu sempre estou começando. Não é que você escreve um livro ali e você está terminando aquelas coisas. Eu estou todos os dias começando a escrever de novo. Todos os dias começando a escrever de novo. Todos os dias começando a escrever de novo até que ele está pronto. Eu estou todo dia começando a estudar para um concurso. Todo dia, todo dia, todo dia. Então quem começa frequentemente, vários começos levam você a ter um término. Eu termino as coisas porque eu sempre estou começando. Eu acho essa frase fantástica, porque ela mostra realmente que o progresso não é você só colocar uma meta. É você colocar a meta e tá de olho na meta, ali, de olho na linha de chegada, mas o dia a dia é aquela atividade que você está fazendo constante. Então, se eu estou correndo a São Silvestre, eu estou pensando em chegar, estou pensando na linha de chegada, estou pensando no meu tempo, estou focado naquilo, mas minuto a minuto, eu estou focado no próximo passo. No próximo passo, eu devo só dar um passo. Isso é muito legal, porque a gente vê o combate da procrastinação como sendo pequenos passos, na verdade. Pequenos passos de implementação. Muita gente fala disso no esporte. Se você já fez algum esporte, você está ligado nisso aí, né? O seu jogo minuto a minuto, que você não precisa terminar a corrida, você precisa só dar o próximo passo. Próximo passo, andei 42 quilômetros, agora consegui correr 42 quilômetros. Então, qualquer grande jornada começa com um pequeno passo. Vamos lá ver a mudança de mindset para você vencer a procrastinação ou usar a procrastinação a seu favor. Olha como é que é diferente da pessoa que é produtiva e realizada. Eu escolho fazer, não é uma imposição externa. É alinhamento de metas e objetivos. E só de você reescrever isso, eu não tenho que emagrecer. Eu escolhi emagrecer. Eu escolhi emagrecer 10 quilos para que eu consiga ter mais energia, para que eu fique mais bonito, enfim, para qual for o seu objetivo. Alinhamento de expectativas com os objetivos e metas. Quando que eu posso começar? Eu posso começar a emagrecer amanhã mesmo, já vou procurar um nutricionista. Posso começar já sexta-feira, já na academia. Então, quando eu posso começar? O senso de controle. Não é que ninguém me impôs que eu tenho que emagrecer 10 quilos até o fim do ano. Não, quando eu posso começar. E não precisa ser perfeito. Feito é melhor do que perfeito, aprender com os erros. Se eu não conseguir emagrecer 10 quilos, pelo menos eu vou emagrecer 1. E depois eu vejo como é que eu faço os outros. 1 quilo de cada vez, 100 gramas de cada vez. Eu só preciso dar o próximo passo. É interativo e progressivo, eu começo a ganhar momento, eu começo a ver o progresso, eu começo a sentir mais motivação, começo a acelerar e ir mais rápido naquilo. E eu tenho tempo, prioridades, regra de Pareto. Então, pega, isso aqui é uma figura que você deveria colocar aí no seu fundo de tela, essa de mudança de atitude. Coloca as duas figuras, a figura de como era o procrastinador, que a gente viu aqui nesse slide anterior. Eu tenho que, eu preciso terminar, eu devo ser perfeito, o projeto é muito grande, eu tenho tempo suficiente. E reescreve isso para eu escolho fazer, quando eu posso começar. Não precisa ser perfeito, eu só preciso dar o próximo passo. Isso vale para tudo. Então eu escolhi aprender inglês, eu não sou obrigado. Eu escolhi passar num concurso público, eu não sou obrigado. Eu escolhi ser um empreendedor, eu não sou obrigado. Quando que eu posso começar? Eu posso abrir o meu negócio hoje mesmo. Posso abrir o meu negócio daqui a um mês. Não precisa ser perfeito, não precisa ser o melhor negócio, mas eu vou melhorar e aprender com os erros. Eu só preciso dar o próximo passo, que é abrir o meu CNPJ, arrumar os primeiros clientes, começo a ganhar momento, velocidade
e eu tenho tempo e prioridades para isso. Então essa mudança de atitude, ela parece sutil aqui, mas ela é muito poderosa. E a maneira como nós falamos conosco mesmo, essa questão de atitude aqui, o seu autodiálogo, né, o nosso diálogo interno, ele determina muito o que é possível você fazer ou não. Muita gente tem essa atitude negativa, pessimista, derrotista, que às vezes eu não vou conseguir, e se você sempre pensar que você não vai conseguir, você realmente não vai conseguir. Não estou dizendo mais uma vez para você se iludir, se eu pensar numa mega meta de 10 milhões de vezes, né? Hoje eu tenho R$0 e daqui um mês eu vou ter 1 bilhão de reais, então talvez não seja uma coisa factível. Mas uma vez que você estabeleceu uma meta factível, acredite e vai com tudo. E aí você define qual é o seu plano de implementação. O que é o plano de implementação? Muitas vezes o cérebro do procrastinador, que é aquele TED Talks lá, e tem as figurinhas dele aqui nesse link, ele fala que o cérebro do procrastinador tem um decisor racional aqui, e ele pensa que ele quer fazer as coisas que fazem sentido, eu penso no longo prazo, e eu não sou uma criança. Mas muitas vezes, quando você tem aquelas distrações, aquelas tarefas que são ambíguas, a gente começa a ter problemas. E é aí que vem o poder da implementação. Tem aqui no Psicologia Hoje, né, o Psychology Today aqui, ele fala que a ciência do sucesso é uma coisa muito simples. If then. Se acontecer algo, então fazer outra coisa. É o nosso if then. Então, com a sua questão de implantação, quebrar as coisas em pedacinhos e definir qual é a implantação, você realmente vai conseguir chegar muito longe. Isso é bem bacana. Essa questão de implementação, pra você ter uma ideia, né? Eu tenho um colega que é o Vitor, e ele estava fazendo isso de emagrecer, e ele leva a coisa tão a sério que ele fala esse if then. Então, se hora do almoço, então comer salada. E aí pronto, não tem nem discussão sobre aquilo. Se 6 horas da manhã, colocar o tênis e ir para a academia. Ele gosta de andar de bicicleta, então se 6 horas da manhã, tênis e bicicleta. Então, quando você tem essa questão de implementação, você vai começando a andar e mexer as engrenagens e faz as engrenagens. O que eu faço quando eu estou escrevendo meu livro é que eu defino também uma rotina para aquilo e falo, então, se 6 horas da manhã, então escrever livro. Se 6 horas da manhã, então escrever livro. Aí eu começo a levar aquilo lá. E aí você cria a sua rotina e vai quebrando em pedacinhos, que é aquela coisa de como é que você faz para comer um elefante. Um pedacinho de cada vez. Um elefante é uma coisa que a gente procrastinaria, certo? É um grande projeto, ambíguo, não sei por onde começar, o desafio é muito grande. Uma das maneiras de vencer a procrastinação é fazer um planejamento detalhado. E por isso que eu coloquei essa aula de procrastinação aqui depois que a gente já falou do seu planejamento estratégico pessoal, depois que eu já falei da sua rotina e falei de todo esse planejamento e revisão. Sabe por quê? Porque muita gente fica pensando e que não deveria planejar porque não sabe por onde começar, e essa é uma das principais causas da procrastinação. Quando você coloca no papel, quando você revisa, quando você quebra em detalhes, propósito, roda da vida, modelo de negócios, plano de objetivos anual, plano de objetivos mensal, plano de objetivos semanal, produtividade diária, folha de produtividade diária. Isso vai ajudar você a vencer a procrastinação de uma maneira muito mais tranquila. Agora vamos entender no seu dever de casa a anatomia da procrastinação. Seu dever de casa é o seguinte: você vai identificar aqui coisas que você está procrastinando, e um bom lugar para se perguntar isso é o seu to-do list, né? Que você já deveria estar começando a eliminar desde a nossa aula passada. Então, no seu to-do list, vai lá e dá uma olhada. Imprimir fotos do aniversário de 2015. Por que estou procrastinando? Não tenho tempo para ir no shopping, quando eu vou, eu esqueço de levar as fotos. Impacto se eu não fizer? Nenhum, já tem as fotos digitais. Elimina de uma vez. Então tem coisa que a gente deveria procrastinar mesmo e a gente deveria, na verdade, eliminar. Agora, tem outras coisas que eu preciso dar um jeito de vencer a procrastinação. Exemplo, imposto de renda 2017. Por que eu estou procrastinando? É chato fazer, não tenho todos os comprovantes, é perda de tempo. Mas se eu não fizer, multa. Posso ter várias sanções aí problemáticas. Se eu preciso fazer,
define próximos passos e datas. Solicitar comprovantes amanhã, obter o comprovante da próxima semana, preencher a declaração nesse dia aqui. Então, vencer a procrastinação. E só de você reescrever, eu não sou obrigado a fazer o imposto de renda. Eu quero fazer o imposto de renda. Quando eu posso começar? Isso me ajuda, porque se eu não tiver o imposto de renda, eu não obtenho empréstimo, por exemplo, eu não consigo outras coisas ali importantes. Então eu posso fazer. Quando eu posso começar, lembra de reescrever essa sua atitude. E dá uma olhada que tem mais uma aula complementar falando de procrastinação logo aí embaixo. Um grande abraço e até a próxima aula.